Olá, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesse momento. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. E hoje com um tema muito importante, que é a graça de Deus, uma graça que é imerecida. Não merecemos a graça dele, nem a misericórdia, mas por amor a nós, ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E assim termos salvação mediante Jesus Cristo. Então é uma graça imerecida, não merecemos essa graça, mas por amor Deus nos dá essa graça. E está aqui em Éfesos, no capítulo 2, no versículo 8, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não provém de vós, pois é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para obras novas, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Viu, meus irmãos? O quanto Deus nos ama e o quanto não merecemos, mesmo assim, Ele nos ama. Pois a graça a qual nos está falando aqui, a graça de Deus, tudo na nossa vida é mediante a graça. Mediante a graça e a misericórdia dele, as nossas vidas. E começando aqui do versículo, dando continuidade para que a gente entenda melhor, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: ele vos deu vida quando estavam mortos por vossos delitos e pecados. Quando a gente estava morto nos nossos pecados, ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Através da graça e misericórdia dele, ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Isso é graça. Isso é o amor de Deus por nós. Ele enviar seu filho para sofrer no nosso lugar quando a gente não merecia, pois a gente estávamos condenados pelo pecado e éramos inimigos de Deus. Mas pela graça, pelo amor dele, pela misericórdia, ele enviou seu filho e Jesus veio para nos salvar. Tudo é através da graça do Senhor. Tudo que acontece nas nossas vidas é através da graça dele. Sem a graça, sem o favor da graça dele, nem existiríamos. E continuando aqui no versículo 2, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade, do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que continuam no pecado, o príncipe desse mundo, que é Satanás, continua atuando na vida deles. Porque as pessoas não querem o favor de Deus mediante sacrifício. Ninguém quer fazer sacrifício nenhum para ter nada de Deus. Todos querem o favor de Deus, mas não querem fazer sua parte. Acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas para eles. Deus não tem obrigação, Deus não deve nada a nós. Nós é que devemos tudo a Ele, desde a nossa vida, do nosso nascimento, até o último dia que a gente fecha os olhos. Tudo que acontece na nossa vida, seja de bom, de ruim, de bom é graça, é favor de Deus. E quando acontece prova na nossa vida, é para nos fortalecer espiritualmente. Deus não faz nada sem propósito na vida do homem. Tudo na vida do homem, tudo que passamos,
seja dificuldade ou abundância, tem propósito na nossa vida. O homem não vive nessa terra, o homem, pelo menos o homem de Deus, temente a Ele, sem propósito nenhum. Porque tudo na vida, tudo que Deus faz tem um propósito, desde a criação do universo até o dia que Jesus veio buscar nós. Tudo tem um propósito. Antes mesmo dele criar o mundo, ele já tinha propósito na vida de cada um de nós. Nós nem existíamos ainda. E ele já tinha propósito nas nossas vidas. Por isso, tudo na nossa vida, tudo que se refere ao Senhor, tem propósito para nossas vidas. E a gente passa por deserto, dificuldade, e às vezes a gente questiona: cadê Deus? Eu sirvo a Ele com todo o meu coração, cadê o Senhor que me deixa passar por tanta prova? Essa prova que te fortalece, meu irmão. Essa prova que te molda. Essa prova que constrói o ser humano digno de ser servo do Senhor. Porque para servir a Ele não podemos servi-lo de qualquer jeito. Não podemos servir a Deus e servir ao mundo. Está na igreja e está no mundo. Ou você serve a um ou serve a outro. Ou você está de um lado do outro. Deus não aceita que ninguém fique em cima do muro. Então, tudo que você passar na sua vida tem um propósito. Tenha fé e paciência para esperar o tempo certo de Deus, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Às vezes parece demorado para nós porque somos impacientes. Mas se ele te desse a graça, te desse o favor que você espera, que pediu a ele, antes do tempo dele, não daria certo, você jogaria a bênção fora. Por isso que a gente temos que esperar o tempo dele. Que só ele sabe o que é melhor para nós e no tempo certo para nós. Nós não sabemos de nada. E continuando, meus irmãos, entre os quais todos vivíamos em outro tempo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele ressuscitamos e nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Assim como estávamos mortos no pecado, quando Jesus veio, que morreu, morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele, para aqueles que o amam e aqueles que sabem que Ele é o Messias, o Filho do nosso Deus. Então, quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com eles para a vida eterna, nos lugares celestiais que é preparado por Jesus para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor Jesus, se você reconhece Ele, que Ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados e nos resgatou, então, meu amigo, você ressuscitou com Ele e tem lugar guardado para você quando chegar o dia certo. E continuando aqui, meus irmãos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em sua benignidade para conosco com Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus é que nos sustenta todos os dias. E tem outra passagem aqui, meus irmãos, que está em Romanos 6, no 6:23. Que olha aqui interessante. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom de Deus que se refere aqui é a vida eterna. Um presente de Deus para o ser humano imerecido, porque o ser humano não merece nada que vem de Deus, é pela graça, pela misericórdia, pela bondade e o amor dele que ele tem por cada um de nós. Não merecemos nada que vem de Deus,
mas pela graça. Pela graça você nasceu, meu irmão. Pela graça você acorda todos os dias e Ele permite que você veja a luz do sol. Pela graça você tem comida na mesa. Pela graça você tem uma cama para dormir, um teto sobre sua cabeça. Pela graça você acorda todo dia e anda, enquanto tem gente em hospital, acamado, que não pode andar. Pela graça, meu irmão. Pela graça Ele faz com que a chuva caia sobre a terra e produza alimento para nos alimentar. Pela graça, meu irmão, pela graça. O ar que você respira é pela graça, a misericórdia dele, presente dele para nós. É a graça de Deus agindo na nossa vida o tempo todo. É pela graça, meu irmão. É pela graça, meu irmão. Tudo que temos no mundo é pela graça, pela misericórdia do Senhor. E é dom dele, a vida eterna é dom gratuito dele para nós, não é por obras nossas. É mediante a fé, é mediante você crer no Filho dele, crer em Jesus como seu Salvador, como aquele que te resgatou da lama, da condenação eterna. Pela graça, meu irmão. É pela graça de Deus que estamos aqui de pé, falando. Pela graça você enxerga todos os dias, enquanto tem outros que queriam enxergar e não pode. Pela graça você fala, enquanto outros são mudos e não falam. E porque somos tão ingratos com Deus. É pela graça imerecida, pois não merecemos nada que vem de Deus. Pela graça, mediante a fé no Filho dele. Portanto, Senhor, a partir de agora, mano, possamos refletir na palavra do Senhor. Possamos refletir no que Ele diz. E se formos colocarmos tudo que tem na Bíblia aqui que fala da graça, não teria vídeo que coubesse. Isso aqui é só um pouquinho. Pela graça sois salvos, mediante a fé no Filho de Deus. Pela graça, Ele te dá o dom da vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras suas, que suas obras não valem de nada. É pela misericórdia, pela graça dele. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa colocar no seu coração e podermos sermos mais gratos todos os dias e podermos agradecer ao Senhor por cada detalhe na nossa vida. Mesmo naqueles mais pequenos, mas são tão significativos. Agradeça, meu irmão, pelo emprego que você tem, pois foi pela graça. Pela casa que você tem, principalmente pela família que você tem. Agradeça mais a Deus todos os dias e não reclame, pois Deus não gosta de murmuradores. Mesmo nas horas mais difíceis, temos que dar graça a Ele por estarmos de pé, respirando, enquanto outros não têm a mesma oportunidade de estar de pé, né? Então, vamos ser mais gratos e reclamar menos e agradecer mais por cada coisa que acontece nas nossas vidas. Desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. É pela graça que você hoje passou pelo dia, enquanto os outros não conseguiram findar o dia. Alguns morreram em acidentes, outros já estavam em estados terminais, e você está aí, de pé, conseguiu viver o dia todo. Então, cada dia que vivemos, temos que agradecer a Deus, porque foi graça dele. Não é verdade?
Pela graça vivemos todo dia, pela misericórdia do Senhor, mediante a fé no Filho dele, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse foi mais um vídeo, meus irmãos. Que Deus abençoe cada vida que vai assistir. É um vídeo simples, sem edição. O Senhor liga a câmera aqui e Deus manda eu falar. Porque cada pregação que eu trago aqui para vocês não é nada de mim. É escolhido por Ele. Não sou pastor, sou apenas um servo de Deus que ama a palavra dele. E faço um pouquinho. Tenho que fazer mais, porque o que eu faço é pouco, é insignificante. Mas a gente começa assim aos pouquinhos, né? Nada começa grandioso, a gente começa aos pouquinhos. E uma pessoa uma única só, que ouça essa palavra, que ouça e toque no coração dela, ela pegue na Bíblia para ler e para conferir, para mim já valeu demais. Já valeu demais. Deus abençoe cada vida, cada irmão, cada futuros irmãos, cada pessoa que vai assistir. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, meus irmãos. E até o próximo vídeo.